Olá, meus amores, boa tarde, como vocês estão? Espero que todos estejam bem e agradecer a Deus por mais um lindo dia, uma linda quarta-feira. Estou surpresa aí com a missão de detetive de vocês, cada um superando, ó, que show de bola! Continue assim, cumpram as missões, não esqueçam que elas valem notas, tá bom? E agradecer a Deus e a cada família pela dedicação, pela abertura do espaço da casa de vocês. Sei que não é fácil, mas falta pouquinho, estamos já chegando em dezembro, tá bom? Hoje na aula de História, nós iremos ver um pouco sobre marco da memória no Brasil, o que são marcos da memória e as memórias de um povo. Vocês lembram que eu pedi para vocês fazerem lá no segundo bimestre a cápsula do tempo? Que todos os dias vocês fossem lá escrevendo e colocando dentro da cápsula do tempo como você estava hoje, estava feliz, alegre, estava acontecendo, tudo que marcou seu dia, pois nós iremos precisar agora, tá? É para estar cheinha essa cápsula do tempo, tia pediu há um bom tempo, e agora nós iremos utilizar este bimestre, essa cápsula do tempo. Vamos lá ver mais um pouquinho? Então, abra aí o livro de vocês de história, lá na página 2, tem falando um pouquinho sobre marcos da memória no Brasil. Lê esse pequeno trecho que tem aí. Sampa, algumas coisas acontecem no meu coração, que só quando cruzo a Ipiranga e a Avenida São João é quando eu cheguei por aqui eu nada entendi. Da dura poesia concreta das tuas esquinas. Texto e música de Caetano Veloso falando sobre Sampa. Então, esse texto aí ele fala um pouco o quê? Que quando ele chegou na grande cidade, ele não compreendia tudo isso que estava tendo na cidade, né? Os prédios, as avenidas, as esquinas, tudo enorme. Aí lá na página 3 tem assim, que são marcos da memória. Lembram que nós temos que estar sempre com lápis para a gente colocar lá em cima a data de hoje, que hoje são 7, quarta-feira. Coloca sempre a data e vamos grifar aquilo que a gente achar importante. Muitas pessoas têm o costume de guardar lembranças de acontecimentos que aconteceram na sua vida. Viagens, passeios, aniversário, a roupa, a nossa primeira roupinha quando era bebê da maternidade, a pulseirinha, um brinquedinho seu de infância. Mamãe guardou alguma roupa que marcou assim sua vida, todinho de bebezinho de infância. Então as pessoas guardam isso daí. Fotos de aniversário, alguma lembrancinha. Esse hábito é uma forma de preservar as experiências vividas. Geralmente, as pessoas guardam lembranças no momento que consideram importantes. Eu vou guardar este lápis de lembrança? Não. Mas se alguém vier de viagem, alguma coisa, uma pessoa que eu gosto muito, me der de recordação, eu vou usar. Quando chegar a um certo tamanho, eu vou guardar como uma lembrança, porque veio daquele lugar com tanto carinho, tanto amor, e vai ter uma boa recordação quando eu olhar para ele. Então, o que são marcos de memória? São coisas que vão marcar a nossa vida, que nós iremos guardar ela para sempre. Na vida em sociedade também isso acontece. Acontecimentos da história, grifa aí. Acontecimentos da história, considerados importantes por grupos de pessoas que são preservados na memória de um povo, de uma cidade, de um estado ou de um país em diferentes formas. Grifa esse parágrafo todinho. Então, tem coisas que acontecem na nossa cidade que ficam reconhecidos como um marco de memória, um marco importante, algo que aconteceu. Locais públicos, por exemplo, ruas, praças, biblioteca, até mesmo os municípios, podem ser batizados com nomes de pessoas do passado ou com nomes que fazem referência às datas ou acontecimentos da história local nacional. Essa é uma das maneiras de manter viva a memória do passado. Construir monumentos e incorporar datas comemorativas ao calendário do país também são formas de relembrar eventos históricos, pessoas ou grupos de pessoas que vivenciaram esse evento. Então, datas comemorativas. Vem aí o dia da criança. Por que aconteceu o dia da criança? Porque é dia de Natal, porque se chama Páscoa, porque é dia de Tiradentes. Então isso aí tudo são o quê? São marcos de memória, é algo importante. O nome da minha rua é Antônia Nunes. Então para ela ser Antônia Nunes é porque alguém fez uma homenagem, pediu para que colocasse o nome dessa pessoa. Então tem algo importante.
a Rua João Pessoa, a Rua João Suassuna, a Praça da Bandeira, né? Os Três Pandeiros. Então, assim, são marcos importantes da nossa cidade, por isso que colocam o nome ali em homenagem àquilo ali, para lembrar aquele acontecimento. O bairro das Malvinas, porque se chama as Malvinas, eu sei porque eu morei lá a minha vida praticamente toda. Devido a uma guerra que aconteceu nas Malvinas, as Maldivas, né? E foi na época que o pessoal invadiram aqui o conjunto e colocaram o nome Malvinas em homenagem a essa guerra que estava tendo lá, essa invasão, e o pessoal invadindo o conjunto das Malvinas. Então, tudo isso é um marco da memória, são acontecimentos importantes que as pessoas vão marcar, porque o conjunto se chama Rocha Cavalcante, porque deram o nome depois de Ana Amélia, porque a escola da gente se chama Colégio Santa Terezinha. Então, estudem, nós iremos pesquisar para saber, né? Por que Santa Terezinha? Por que chamamos a escola Santa Terezinha? Então, tudo isso tem uma história para ter esse nome. As simples coisas que a gente acha que não é nada, mas tem algum fundamento, alguma coisa. Datas comemorativas, monumentos e nomes de logradores pode ser considerado marco de memória, que são coisas que aconteceram, coisas importantes. Uma coisa importante na minha vida é meu aniversário. É o dia que eu nasci, é um marco importante na minha vida. É o dia que meu filho nasceu, né? São coisas que acontecem. Tem turmas que passam por a gente que a gente lembra daquela turminha o resto da vida. Lembra daquelas pessoas, o jeitinho. Ai, é a mesma carinha. Eu tenho muitos alunos hoje que são policiais, são advogados, são médicos. Por quê? Porque eu comecei a ensinar muito jovem. E quando eles me encontram passando no caminho, aquele carro da polícia. Mas o carro da polícia? Tinha a Adriana. Se você tem um medo assim, mas isso é muito importante e muito gratificante. Saber que eu passei na vida deles, alguma fase da vida escolar, e eles têm um carinho muito grande, muito enorme por mim, né? E lembrar, então eu fiz parte da vida. Quando eu encontro alguns alunos que dizem, Adriana, eu ia sendo reprovada, se não fosse a senhora me desse aquele puxavante de orelha, hoje eu tinha repetido de ano, mas a senhora me incentivou, a senhora me mostrou. Então isso aí a gente acha que é chato. Ah, a professora está cobrando, ela é chata. Mas isso aí é importante para a nossa vida. Se alguém não puxar por a gente vai fazer o quê? Nada. Se meus pais não exigissem tanto que eu estudasse, cobrassem tanto meus estudos, hoje não era nada. Né? Filha de quem? De um motorista do carro do lixo e filha de uma mulher que era auxiliar de serviços gerais de uma escola. Então eu teria que ter a mesma profissão? Eu teria que ser uma ninguém na vida? Não. Meus pais fizeram de tudo para a gente ter os estudos, né? E fizeram sacrifícios. E não é fácil. Não é fácil chegar em lugar algum. A gente tem que dedicar e tem que estudar, tá bom? Então, tia Adriana é chata que tá cobrando, mas pode ter certeza que um dia vocês vão dizer, eita, ela cobrou, mas eu aprendi por conta dela. Eita, tia Adriana puxou minhas orelhas, cobrou de mim, pediu participação, ela era chata. Mas hoje eu agradeço, porque se não fosse tia Adriana não tinha aprendido. Se não fosse tia Adriana tivesse puxado minhas orelhinhas lá para me participar das aulas, talvez hoje fosse outra pessoa. Então, isso aí são pessoas que marcam a nossa vida. Tem pessoas que passam e não marcam a gente em nada, mas tem pessoas que passam e marcam a nossa vida, tá? E eu quero marcar a vida de vocês como aquela professora que deu uns puxavantes de orelha e fez vocês crescerem na vida. Eu fico muito feliz quando eu fico sabendo que eu tenho alunos que, independente de sua profissão, mas são felizes, dedicaram e terminaram os estudos. E fico triste quando, pelo meio do caminho, a gente perde alguns. A gente sente. Perde alguns para o mundo, para as coisas erradas, né? E a gente sente isso daí. Porque tanto que a gente faz na escola, que luta, que puxa, que chama atenção, que dedica, que avisa as famílias. Olhe, presta atenção em fulano, chame mais fulano. Isso é muito triste, mas eu fico muito orgulhosa quando eu souber que um de vocês, daqui a alguns anos, disser assim, tia Adriana, eu hoje, minha profissão é esta. Eu hoje estou feliz, porque a senhora deu um puxavante de orelha, a senhora me deu atenção. Quem vai passar de ano não são os nossos pais, somos nós. Não adianta porque eu estou em casa e eu vou ter que ficar, ai mãe, eu estou com dor de cabeça, ai mamãe. Não, a gente tem que se comportar como se estivesse na escola. Se estivesse na escola, a tia Adriana ia dar um puxavante do mesmo jeito. Eu iria exigir muito mais. Como estou em casa, eu fico pedindo capricho na letra, olha a organização.
Mas se estivesse na escola, a tia Adriana ia mandar apagar, refazer, refazer, capriche, refaça, olha a conversa, olha a brincadeira. Infelizmente, como a gente está na telinha, não tem como fazer tudo isso. Mas se estivesse na escola, a tia Adriana ia fazer muito mais. Então, pare um pouquinho, estude e dedique-se. As memórias de um povo. As histórias, lá na página 4, as memórias fazem parte da identidade de um povo e geralmente são compartilhadas pelos grupos de indivíduos que fazem parte desse povo. Essas mesmas histórias, memórias coletivas de histórias, né, desenvolvem nas pessoas um sentimento de pertencimento a um lugar, a uma sociedade, a uma história em comum. A ilustração abaixo mostra as diferentes formas de marcos de memória. O nome de uma loja, o nome de uma rua, que são coisas que marcam, né? Por isso tem esses nomes. Uma banda passando, porque se chama 7 de setembro. Então, tudo isso aí tem uma história para poder acontecer tudo isso. Então, faça uma leitura, grifo que foi importante. Na página 6 tem aí para vocês fazerem uma leitura. O que são marcos de memória? Não tem espaço, mas dá para responder aí na frente. Pinte de azul as frases corretas, de vermelho as frases incorretas relacionadas ao texto. 3. Marco de memória pode ser encontrado de diferentes formas em uma sociedade. Quais são as 3 formas de encontrar? Os 3 exemplos. Escreva aí, não tem linha também, mas dá para escrever. Explorando um pouquinho o documento, faça uma leitura. Depois faça uma interpretação referente a esse texto. Agora um pouquinho da sua história. Escreva o nome de marcos de memória que guardam histórias de eventos, sujeitos históricos na sua cidade. Você vai pesquisar alguns locais importantes que tem um nome histórico, por quê? E escreve o nome de 3, tá certo? No espaço a seguir, cola a imagem ou desenha algum marco importante na nossa cidade. Algo que você vê que é importante, que tenha na nossa cidade, você faz um desenho. Então, faça uma leitura, uma boa sorte. Continue aí com a prova do espião. A prova do espião de hoje é algo engraçado. Você coloca algum enfeite, alguma coisa para ficar engraçado, desajeitado. Então, capriche aí, meu detetive. E nós estamos aqui para ajudar. Qualquer coisa pode chamar. Então, um cheiro bem grande. E detetive faz a missão em silêncio, tá bom? Então, um beijo bem grande. Uma ótima tarde para vocês. E até já. Leitura e grifo que você achar importante. E lembre-se, a cápsula do tempo. Eu preciso dessa cápsula do tempo pertinho de você agora. Tudo o que for acontecendo de importante que marcou seu dia, vai escrevendo e vai colocando dentro da garrafinha lá, capricha, que nós iremos utilizar. Um cheiro bem grande, meus amores.